Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física, tá certo? Entramos na parte da dinâmica, né? Porque anteriormente estávamos na parte da cinemática, que essa parte, né, é uma parte da mecânica que ela não se preocupa em explicar as causas do movimento. A gente calculava qual seria a distância de um veículo que percorria uma estrada em linha reta numa velocidade de 80 km por hora. Aí depois de uma hora, qual foi a distância percorrida? Então a gente calculava mais ou menos assim, né? Só que agora na dinâmica a gente vai entender por que os corpos eles entram em movimento, tá certo? Olha só, vamos estudar as leis de Newton. Iniciaremos pela primeira lei de Newton. E para a gente entrar nessa parte, a gente vai lembrar justamente desse cara aqui, ó, Isaac Newton, que ele viveu de 1642 a 1727. E num trabalho dele chamado Princípia Matemática, ele conseguiu, né, sintetizar o que muitos cientistas vinham trabalhando, vinham pensando. E ele sintetizou aqui as leis do movimento. Aí ele publicou esse trabalho e conhecemos agora as leis de Newton. A primeira lei de Newton ela é conhecida como lei da inércia. O que quer dizer essa lei? Vamos lá, ó. Todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, continua nesses estados a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele, tá certo? Ó, aqui eu coloquei uma caixa, né, de massa M1 e nessa caixa apenas duas forças estão sendo aplicadas. Quais são elas? A força peso, né, por causa da força gravitacional do nosso planeta, e a força normal, que é justamente essa força de superfície, né? Como ele está no solo, vai ter essas duas forças. Então, perceba-se que não tem nenhuma força resultante. Existem as forças, mas elas se anulam. Dessa forma, a força resultante vai ser igual a zero. Isso quer dizer o quê? Lembre só, olha, sempre que no sistema a força resultante for igual a zero, né? Duas coisas podem estar acontecendo. Ou o corpo está em repouso, né? Ou ele está em MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, onde vocês devem lembrar, a velocidade ela não varia, a velocidade ela é constante. Para isso acontecer, a aceleração ela é nula, beleza? Então perceba-se, pessoal, essa primeira lei de Newton é uma lei conceitual, ok? Conceitual. A segunda lei de Newton é que a gente vai dar uma roupagem melhor, tá certo? Olha, mas vamos entender direitinho o que essa lei quer dizer? Essa lei diz o seguinte, ó, se um corpo, tá certo? Vamos supor aqui, esse apagador está em repouso. Se não for aplicado nenhuma força nesse apagador, ele vai permanecer em repouso, entendeu? Eternamente. A não ser que uma força externa seja aplicada sobre ele. Da mesma forma, se um corpo estiver em MRU, tá certo? Está em uma velocidade constante, e se um carro, por exemplo, ele não freia nem acelera, teoricamente vai manter aquela velocidade. Aí você pode me perguntar, professor, mas eu não vejo isso na prática. Às vezes meu pai está dirigindo um carro, ele está sem acelerar, sem frear, mas com certo tempo o carro para. Exatamente, mas é o seguinte, vocês têm que saber que nessa situação que eu descrevi agora, né, vai ter outros tipos de força que a gente acaba não colocando aqui, que é justamente a força de atrito, seja ela aquela força de atrito entre os pneus e o solo, ou também a resistência do ar, tá certo? Mas no sistema ideal, né, esse carro teria esse movimento eternamente, mesma velocidade, beleza. Isso é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Eu acho que vocês, alguma vez o pai de vocês já chegaram para vocês e disse: "Aí meu filho, sai da inércia." O que ele quer dizer quando ele diz sai da inércia? Ele quer que você saia do repouso,
tá certo? Sai do repouso. Claro que aqui, ó, a gente vê que a inércia é a tendência de um corpo. Um corpo ele tem essa tendência de permanecer em repouso e tem essa tendência de permanecer em movimento, ok? Se ele está em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Se está em movimento retilíneo uniforme, a tendência é manter essa velocidade. Beleza, olha aqui. Vamos para alguns exemplos, algumas aplicações dessa lei. Temos aqui ó, o cinto de segurança. Vocês sabiam que o cinto de segurança ele foi desenvolvido por causa dessa lei aqui, tá certo? Então preste atenção, sempre quando vocês entrarem num carro, vocês vão pensar, eita, a primeira lei de Newton, não tem como esquecer, tá certo? Olha, por que foi desenvolvido pensado nessa lei? Porque é o seguinte, qual é o princípio do cinto de segurança? É um carro, você está lá, o motorista ou o passageiro, você está numa certa velocidade. Aí você está lá, aí acontece uma colisão, ou senão o carro freia bruscamente. Então, pela primeira lei de Newton, a tendência do corpo, que está na mesma velocidade do carro, era manter o movimento. Só que o veículo, ele parou de repente, ou por uma colisão, ou pelo freio, tá certo? Então, como o corpo seria lançado, né, para fora do carro, o cinto de segurança consegue prender o passageiro ou o motorista dentro do veículo. Então, justamente o cinto de segurança foi pensado nessa primeira lei de Newton. Beleza? Olha só, o ônibus. Você está no ônibus, o ônibus parou no semáforo, né? Quando ele vai começar a acelerar, você percebe que é como se o ônibus estivesse indo e você quer ficar. Que é justamente isso. Como ele parou no semáforo, a tendência do corpo era permanecer em repouso. Só que o ônibus começou a acelerar. Quando ele começa a acelerar, o corpo queria ficar em repouso, mas por conta das cadeiras faz com que você também vá. Mas você consegue perceber isso. E da mesma forma quando ele para. Muitas vezes você está em pé ali, né? E o ônibus está em movimento e ele pega do nada, ele para. Aí você está em movimento, né? Só que o ônibus, como ele parou, a tendência do seu corpo é manter o movimento. Então você é meio que lançado para frente. Ficou claro aí, né? Vamos agora mais um exemplo. O carro fazendo curva. O carro fazendo uma curva é porque quando você está em movimento, a tendência é você manter a direção e o sentido e o módulo, né? O mesmo, intacto. Só que o carro vai fazer uma curva. Ele fazendo uma curva é como se a porta do carro estivesse empurrando você, fazendo com que você essa curva. Beleza? Então, aqui é mais uma aplicação. E para nós finalizarmos, tem essa aplicação aqui do tubo de maionese. Você pode pensar, tubo de maionese, o que é que o tubo de maionese tem a ver com a primeira lei de Newton? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Vocês estão utilizando ali a maionese, né? E a maionese está quase acabando. Aí o que é que você faz? Você pega o tubo e faz esse movimento e consegue fazer com que a maionese chegue mais próxima ali da tampa e você consiga utilizar. Você aplicou a primeira lei de Newton sem nem perceber. Olha só, você aplicou essa força, colocou todo o sistema em movimento, tanto o tubo como a maionese. Quando você para, de repente, você para o tubo. Mas a maionese, a tendência dela, pela primeira lei de Newton, é manter esse movimento. Então você parou, a maionese vai chegar até a tampa e aí você vai utilizar. Beleza? Ficou claro? Bom, pessoal, encerramos por aqui. Daqui a pouco vamos para a segunda lei de Newton.